Bom, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Danilo Yamada, eu sou o gerente de saúde e segurança da Morning to SGBH everyone. I'm Damilo e hoje Liamada. nós I'm the iremos safety iniciar a nossa manager, CIPAT and today we're going to e é start com muito prazer. CPACI. Antes de começar, eu peço para a Before Ana we colocar aqui start, a parte I'm going to ask Anna da tradução, por to favor. put the slide about the translation, please. Obrigado. Então, Thank para you. que a gente possa So ter a that tradução, we né, can have na língua the inglesa, simultaneous a translation gente to tem aqui o English, globinho we have a globe que está aqui here, embaixo. and the Vocês colocam globe aqui here, Interpretation, clica no globinho e escolha a língua please desejada. Tem português put e the inglês, language that you ok? want. E também você vai conseguir And também you will enxergar also be do lado able to esquerdo, see tem uns on the iconezinhos dos left-hand balões, side, you have que é para quando a the gente tiver a balloon palestra, que é o icons, Q&A, Q-I-A, o E comercial and IA. we have the É Q and nesse ícone que A. vocês vão It's in fazer as this perguntas icon quando that tiver a you should palestra, ask ok? questions when we Então, have fiquem atentos aí the nessas duas lecture. So opções. please pay attention to Bom, these para iniciarmos aqui a options. nossa CIPAT, eu convido To nosso CEO, start, I'm Mr. going to Sumpan, invite para fazer Mr. a abertura da CIPAT, CEO falar algumas to palavras. open Mr. the Sumpan, é com você. CPACI and say a few words. Okay. The floor is So with you. can you hear me or can you see me? Yes, yes, we can Uh, hear you. okay, no problem. Okay. Good morning, everyone. Bom dia a todo mundo. Welcome to this Sabachi, Bem-vindos a weekly esse CIPAT presentation today. e a So minha it's a great apresentação. pleasure. So we are gathering together Bom dia, to é um prazer. Nós estamos reinforcement juntos aqui about our safety, para falar especially on the sobre a segurança, accident prevention internal principalmente na week. prevenção de acidentes no So trabalho. É this a is a Semana very important, Interna de Prevenção de event Acidentes do in Trabalho. our annual Esse é calendar, um momento muito which will importante no nosso reaffirm calendário our anual, onde nós non-negotiable reafirmamos commitments nosso compromisso inegociável everyone's safety and well-being. com a segurança e o As we bem-estar all de know, todos. safety is the most Como important todos sabem, a management segurança é for the mais whole do que uma company, prioridade, é um and valor this is fundamental, the foundation é for um managing a valor good business. que permeia cada For our aspecto company, da we nossa have the cultura culture that and culture corporativa. and commitment that É we um ensure compromisso the first que nós priority, fazemos, and é try our uma best to prioridade ensure e our nós fazemos o melhor safely operating para for the business, assegurar but at the same time, and a most importantly, operação com everyone segurança. E is a a gente quer safely, que todo especially mundo for their esteja family, for seguro, themselves, and principalmente for para the suas team. famílias, para a So equipe e today I para would a like to take this pessoa mesma. opportunity to Hoje eu uh, quero aproveitar essa introduce some of oportunidade, eu quero the important apresentar a areas which we are vocês focused on in algumas the das next áreas importantes 3 or 5 na qual years, nós vamos which is one of focar nos próximos três which ou one of them is cinco the anos. how to ensure the Ou seja, HSE management system is como que assegura re-optimized a and gestão reinforced, and to otimizada ensure this is the e most que up-to-date a version and gente is tenha applicable to all the areas in our tudo company, isso which with a atualizado growing dentro da asset base. empresa. So the second one is about Então, how to ensure a our segunda, safety o segundo culture is tema é como embedded assegurar a into our nossa day-to-day operation, segurança into que our está day-to-day life. inserida nas nossas So this operações e na will be nossa a huge vida do dia a dia. improvement areas for all of us Nós, to claro que understand to temos and how áreas and de to benchmark against melhora the para world todo best mundo e practice in the future. queremos ter um benchmark das boas The third one práticas is, no how to futuro. ensure A our safety is, terceira é assegurar compliant with a all of nossa the, segurança regulations. que And esteja de something, acordo com todas as also introduce the regulamentações best e practice também from the apresentar as overseas, melhores especially from práticas, SGCC and from principalmente other, do Western STG countries. e as boas práticas So de I think outros with all these países do new Ocidente. initiatives Com todas essas put novas into iniciativas que nós our vamos practice, colocar em our management prática over the safety will be na improved nossa gestão, and eu continuously tenho improved certeza in the que a future. nossa segurança vai So melhorar e vai this continuar final a week is melhorar also em a direção ao futuro. kickoff of the Esse também é o kickoff the safety management
of what I said. So I hope de tudo with this isso que eu embedded falei, into our e eu espero que tendo day-to-day isso work, I hope everyone inserido in the no nosso business can, trabalho de todo mundo, have eu a, espero que todo mundo even possa ter clear, mind and uma has an open mind mente to aberta accept e uma something mente new, clara something which is, para most aceitar advanced in the coisas world, novas, and something, coisas you can feel the avançadas benefits no every day. trabalho, We para can que do possamos it colher properly. os benefícios todo dia. So together, so I think we can Então, achieve our juntos, shared mission eu acho of, que nós podemos alcançar a nossa accident-free missão workplace, where compartilhada every de ter um person feel ambiente de valued, trabalho protected, livre de and empowered acidentes, to do their onde best cada work. pessoa se So sente let's try to valorizada, build a company protegida with e zero capacidade para realizar o seu incidents and melhor zero trabalho. fatality and Vamos zero construir uma empresa com curse. zero So hope incidentes e zero everyone fatalidades. work together Eu and espero que to todos trabalhem juntos ensure we're a para team, we can remind each assegurar other que and we somos can uma build equipe this trabalhando culture, juntos compliance system, para HSE management construir system esse sistema together de and gestão e have a compliance even juntos better, e ter safer ainda future. um futuro, Thank you, e ter um futuro ainda Danilo. mais That's seguro. all what I want to say to Muito our people. Thank you. obrigada, Danilo. Foram as Thank you, minhas Mr. Sumpan, palavras for para your words. o nosso pessoal. Muito Obrigado, obrigada pessoal. por suas Obrigado, Mr. Sumpan. palavras. Bom, antes de iniciarmos nossa palestra no dia de hoje, eu Thank you. convido Ellen Faria, I'm da going to, Vencer Movimento, para fazer a first nossa of all, ginástica ask laboral. Hoje Ana teremos uma Faria to ginástica aí do online. a Então, gym. fico aí, We're deixa going to para a have Ellen começar online gym, so I'm going to o allow nosso Helen dia, to né, begin our day com a nossa ginástica laboral. with a Olá, labor pessoal. gym. Bom dia a todos. Essa nossa linda Cipate Hello. começa essa semana, foi Our preparada com Cipate muito carinho, starts então this vamos week. começar colocando os nossos pés paralelos So let's de put pé our e feet dar aquela espreguiçada parallel inicial. and Vamos lá? let's Vira, breathe. entrelaça Breathe as mãozinhas deeply. em cima e puxa, 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 Breathe coloca os deeply. ombros lá na orelha. Pull your hands up. Inspira, puxa, puxa, And puxa, now the sobe, exercises braços will not firmes. have translation. I will be back when it Descendo finishes. pela lateral. E novamente, inspira, entrelaça as mãos lá em cima, vira a palma da mão para o teto, coloca os ombros lá na orelha. Puxa, 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 puxa. Inspira, solta. Aqui, ó, circular de ombros para trás, sorrindo com os ombros, lá abrindo bem o peito. Deixa sempre os joelhos soltinhos, sem estar super estendidos e nem dobrados. E parou lá para trás, parou um pouquinho e começa a fazer um movimento circular de cabeça, movimentando devagarzinho. Para trás e para o outro lado, faz grande esse movimento. Isso, e relaxa as mãos na nuca, deixa o joelho solto, um pouquinho dobrado. E a gente vai pegar aquele sol na praia, ó, abre o peito, olha o olhar, lá, coloca o olhar lá para o teto, abre. Vem os cotovelos, empurrando os cotovelos para trás, abrindo o peito, juntando as escápulas lá atrás. Inspira, solta o ar, vem fechando o cotovelo, apontando para o chão e queixo no peito. Aí, pendurado um pouquinho, solta e desce, arrastando o queixo pelo peito, bem devagarzinho. Isso, solta, relaxa as mãos, volta o corpo e coloca os braços aqui na frente, dobra os joelhos, inspira, solta, e vai lá para frente, conseguir o pico costas, vira a palma da mão para frente, inspira e junta uma com a outra, entrelaça, aponta na frente e deixa queixo grudado no peito.
Inspira, estica os joelhos, estica os braços. Vai abrindo na lateral e faz um movimento aqui, ó, de 90 graus com os braços. Solta, dobra um pouquinho mais os joelhos e aqui a gente faz. Inspira e abre, ó, o peito para o dia, para a cidade, para a palestra. Fique presente, receptivo. Abre esse peito, junta as escápulas lá atrás. Inspira, solta o ar. Vem aqui a 90 graus. E mais uma vez. Inspira e vai. Voltando, vai lá para trás. Isso. E volta. Entrelaça a mão. Puxa na frente. Relaxa a cabeça. Inspira, subiu. Abriu. E aqui, ó, dá um abraço no gente, bem gostoso. Eu me amo, não brinque sem mim. Isso, bem gostoso, bem apertado. Solta a cabeça, recai um pouquinho. E aí, ó, faz um caracolzinho, enrola mais um pouquinho, um vírgula lá nas costas. Deixa pesar. Solta. Vira pro chão. Inspira, vai desenrolando ouvir, mantendo o abraço bem apertado, não é o miolo. Inspira, solta, vai vir o tronco para trás, olha por cima do ombro. Inspira, solta o ar, vem voltando para o centro. E mais uma vez. Inspira, solta o ar, volta para trás, olha por cima. Fica aí, inspira e solta. E aqui, ó, a gente vai, ó, fazendo esse movimento de lateral e vai subindo como se fosse tirando uma blusa bem apertada. Puxa, 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 puxa na lateral. E aí vai lá por baixo agora. E puxa, 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 puxa. E afunda. E vem no fluxo. Só. Isso. E solta. Inspira. E solta. Abre um pouquinho as pernas na lateral. E bota aqui os braços na lateral também. Dobra os joelhos. Funciona as mãos para cima. E só empurra de um lado. E outro. E faz esse movimento bem fluido, soltando o coxo femoral, articulação do quadril, e para um lado, e para o outro, e para um lado, e para o outro, e dobrando o joelho, vai lá para frente, e empurra uma mão, só, isso, empurra, 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 isso, bota a mão para baixo, vai para o lado e afunda e subir. E dobrou os joelhos, botou a mão na cintura e a gente vai, bota os braços lá por cima e aí a gente vai fazer uma mesa. Vai esticar os joelhos e esticar a coluna. Estica, ó, e vai lá. Isso, retinho. E dobra o joelho e traz cima e relaxa. E mais uma vez. Inspira, dobra o joelho. E tem vírgula lá nas costas, energia presente. E vai lá na frente. Isso. E isso. Subiu. Voltou. Solta um pouquinho uma perna, solta a outra. Isso, dobra o joelho. E agora a gente vai fazer só um enrolamentozinho de coluna para a gente ir finalizando. E queixo no peito. E vai enrolando. Até onde der, joelhos fletidos, não estica. Isso, relaxa aí um pouquinho. Não força, se ficar aqui tudo bem. Só deixa pesar. Inspira, abrindo bem aqui as costas. Ó. Inspira e solta. Chega o corpo a fazer um balancinho.
Peso do corpo na ponta do dedo dos pés, sem tirar o calcanhar. Joelhos dobram mais um pouquinho e vem desenrolando. Pé, sustentando, ancorando a coluna, botando no eixo, umbigo lá nas costas. Cabeça é a última a chegar, a cabeça chega. Inspira, puxa, 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 puxa. E faz o tibum, ó. Mais uma vez. Inspira, puxa, 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 puxa. E tibum. É isso, pessoal. Boa palestra para vocês, que a gente fique com esse corpo aqui bem presente para assistir os ensinamentos aí do Thiago. Muito obrigado, Ellen. Thank Muito you, bom essa movimentação no Helen. dia de manhã, logo de This manhã, para a gente poder exercitar o movement nosso corpo também, early né? like that Corpo e is mente. very good. É bom também We estar have sempre to ativo, né? exercise our body, Bom, our mind. para It's good continuar to aqui o always dia be de hoje, active. eu Well, to vou aqui continue apresentar today, o nosso palestrante I'm de going hoje, to é o Thiago Guzmão. introduce our Thiago, obrigado por estar speaker aqui hoje today. e vou falar Our um pouquinho speaker sobre o is Thiago. O Gustavo Thiago tem experiência Guzmão. We're going to internacional talk em about him. educação He has socioemocional, mestrando pela Universidade de São experience. He Paulo, has a master's especialização em from the educação University of pela São PUC, Paulo, Rio Grande do Sul, specialized MBA em in qualidade e produtividade pela education from USP, Rio Grande do graduação Sul, em química MBA in pela Unesp. productivity by the University in São Especialista em Paulo, educação and he's a socioemocional e inovação e specialist se in dedica a social projetos emotional socioeducacionais education. como gestor e And he professor dedicates universitário, himself to além de projects such atuar as como this, facilitador and em he empresas. also is a Tem experiência em facilitator in posições de liderança no mercado companies. He corporativo works e há as a 4 anos leader direciona para o and desenvolvimento de he educadores e jovens, directs to the utilizando abordagens development of inovadoras educators baseadas and em young people. neurociência e He práticas uses socioemocionais. innovative approaches Sua based presença é uma on honra para nós, estamos neuroscience. muito It is gratos an em honor. compartilhar o seu tempo We're e very conhecimentos happy sobre um to tema tão share your relevante, knowledge and your que hoje vai time ser on como such a administrar relevant melhor nosso topic. tempo. Today it will Thiago, be é com how to você. manage our time in a better way. Olá, Thiago, the pessoal. Bom floor is dia, yours. bom dia. Obrigado, Hello, Danilo. guys. Obrigado, Good morning. Ellen, Good pela morning, introdução. Danilo, Que prazer estar Helen, aqui for com the vocês, introduction. gente. It's a Que pleasure to prazer be estar with you aqui com today. vocês falando um It's a pouquinho pleasure to be sobre talking a gerenciamento little de bit about tempo, né? Sobre management como of aquilo que é o time, bem mais importante na of nossa what vida. is Eu vou that dividir uma is the apresentação com best vocês for daqui a our alguns life. I'm going minutinhos, to mas share eu with queria you a só presentation, introduzir aqui um but pouquinho I sobre o wanted to assunto e a introduce gente vai a falar little bit sobre about the topic, autogestão and we're going to e vai talk falar about sobre o entendimento self-management, que eu tenho em and we're relação going ao to talk tempo que eu about tenho, the mas também sobre os understanding that comportamentos we em have, relação ao que eu tenho and desse also tempo, the as emoções behavior, que são geradas the em relação a esse emotions that tempo are e os generated in hábitos que eu relation to desenvolvo time, no and the gerenciamento do habits meu that I tempo. Então a gente develop vai passar os managing my próximos time. 40, So we're going to 45 spend the minutos next falando um 40, pouquinho 45 sobre minutes isso. E talking a fiquem à little bit about vontade this. And please para feel trazer as free questões lá no to Q&A, bring né? any Clica aí no question to the Q&A lá embaixo, naquela Q&A. Click interrogaçãozinha on que the tem um Q&A balãozinho com uma interrogação. down below, and Ali there's você a pode trazer question a sua mark, dúvida, a sua and you pergunta, o can seu ask your relato. Fique à vontade para questions. expressar ali You can o que feel você at acha ease to mais express importante, what you baseado believe nisso is que a gente vai more trocar aqui, tá? important based on what we're going to Vocês exchange me dão here. licença para eu So compartilhar a minha I apresentação com want to vocês. share my presentation with you. Só um minutinho Just aqui. hold on a sec. Compartilhando a apresentação. I'm sharing my presentation. Tiago, foi. Acredito que vocês estão vendo agora. I believe that now you can see my Maravilha, presentation. maravilha, gente. Great, Então, a gente great. trazendo So, bringing this, essa maneira aqui que a gente está interagindo, the way eu vi que that tem we're algumas reações aqui, interacting, né? I can see Então that tem a there's reação some do reactions positivo, tem a here. reação So there's do the, ó, a aquela reaction bolinha, of aquela positive. boquinha There's aberta. that little Se open vocês, por mouth. acaso, pararem If de me by any ouvir, chance eu you vou stop entender, se vocês listening to me, fala, não, a gente não tá te ouvindo. Coloca aquele ó, que daí a gente já sabe que tem alguma coisa que a gente tem que ouvir aqui do nosso lado. Por quê? Porque essa interação ela é this interessante interaction para que is vocês very capturem essa interesting. mensagem transmitida. And so Por that we favor, have this message façam essa transmitted, interação, tá bom? please Todo o resto vai carry out entender que this vocês estão junto interaction. comigo aqui. Everyone will A gente está understand falando that you're aqui, together with me. So abrindo esse pátio, falando sobre we're autogestão, talking gente. about Autogestão. Muita gente não self-management. sabe. A A lot gente of tem people 3 níveis don't de know. autogestão. We A have 3 autogestão levels of é aquilo que self-management. eu
faço a gestão de mim Self-management is mesmo. what I do, Quando eu how I olho para mim manage mesmo e things faço a myself. gestão, tem três So panoramas aqui. A we gente está have falando do three panorama panoramas. We're talking comportamental, about the que é panorama, which is emocional também, e a behavioral, gente vai which is passar por ele. emotional as A well. gente fala do We panorama talk moral, about né, em the relação à postura moral ética, panorama, compliance, essas ethics, coisas. E a gente compliance, está and things falando like também that. do panorama And laboral. we're E a also gente aqui talking nessa about apresentação vai work, se ater mais ao labor, panorama and laboral, we're que going to vai falar talk sobre more about concentração, that, about sobre foco e sobre concentration, about organização. focus, about Então a gente organization. a gente So começa aqui trazendo we uma start definição, né? here Começa bringing com a o pilar 1, definition. a gente vai passar por 4 We're pilares. going O to have primeiro pilar é 4 falar sobre o que é pillars. The autogestão 4 mesmo. pillars E eu is trouxe going, aqui uma the parte first mais one is going to talk visual, de about leitura what para is vocês, para que vocês self-management. possam acompanhar comigo. Isso dá And uma proximidade do que é I essa want you conceituação. E to daí a gente traz understand logo this depois exemplos concept. práticos a partir And disso. we will bring Mas practical como que a gente examples for lida you. com So como que a how gente do we entende a deal? How do autogestão, we né? A understand autogestão, ela é self-management? definida como uma Self-management is habilidade defined crucial as para o the desenvolvimento capacity pessoal which is e crucial profissional. for Gente, é ser integral, né, self-development. gente? A gente está falando aqui And we're desses talking dois here panoramas, about do these pessoal e do two profissional, eles estão panoramas, the juntos, personal and the envolvendo a professional, they are capacidade de together, gerenciar which has to do eficazmente os próprios pensamentos, the comportamentos efficacious e management of emoções. your Quando a thoughts, gente fala sobre emotions, autogestão, and muita gente, behavior. e When we talk principalmente about autogestão laboral, self-management, muita and gente já vai especially at the buscam work, métodos de people organização, already métodos think para it's ter methods foco, of métodos para, organizations, methods to poxa, have se a gente focus. quer se If conectar we com want to métodos que connect with flertam com methods organização e that have conexão to do with comigo, eu também organization tenho and connection que with navegar myself, no que é a minha I also habilidade em have to ter a minha navigate autogestão. E a my gente começa a capacity to entender have que a gente self-management. pode And we start navegar nisso um understanding pouquinho mais, that we se a can gente do this a começa a bit more entender que if os we pensamentos, as understand that emoções, the os comportamentos thoughts, the estão todos emotions, juntos. and the behaviors are E all eu queria part of falar one aqui thing. nessa And primeira parte in this first part, que I quando eu would tenho like to tell you that autogestão, when I pense em have você num dia self-management, seu, think né? of Num dia em que você yourself on a está day of um yours, dia comum, a um dia de day, let's rotina, essa a segunda-feira que normal a gente está aqui routine nessa day, a CIPAT, Monday that mas we're quando here in você desligar CIPAT. aqui, quando terminar But essa when you exposição, end você vai fazer o this seu trabalho, lecture, you're going to começar go a back to realizar o seu work. You're trabalho. going to A start gente não pode carrying out your negar work. que We os cannot deny pensamentos that the que thoughts acontecem na minha that take cabeça, place eles in our estão me head, acompanhando. Esses they are pensamentos, eles with podem us. estar These relacionados ao thoughts can be trabalho, related podem to estar my relacionados work, à vida, they can be mas eu não consigo related to pará-los. Isso é life, um ponto. but Falar, I não cannot queria stop pensar nisso thinking. agora. O Oh, I pensamento didn't want veio. to think of O such a pensamento, such ele a é thing motivado now. por uma emoção. Thoughts are O que é uma emoção, motivated by gente? Eu costumo emotions. dizer, What is an e a emotion? neurociência diz isso com muita Neuroscience propriedade, says e the eu following, costumo falar and isso I aqui, e as usually pessoas costumam ver say valor, this to que a people. sensação The corporal sensation, the é uma body emoção. O que é uma sensation sensação corporal? É is a quando o sensation. nosso What is a coração acelera body um sensation? pouquinho, Is when quando o our nosso heart batimento, accelerates, a nossa when the pulsação aumenta um heartbeat pouco, quando eu or começo a ter pulsation suor. Isso é uma increases, when we manifestação da start emoção. sweating. E This is a pode não ser manifestation of emotion. exagerada. Fala, This nossa, might not be então eu exaggerated. assisti um filme So e foi muito you emocionante. watched Ou alguém me falou a alguma film coisa e and eu that tive uma reação àquilo. touched Não, às you vezes and é um you pouco reacted. aquela No, aceleradinha no sometimes that coração já é uma acceleration manifestação of heart emocional. Alguém está already perto is de an você e vira e emotional fala, ó, uh, isso daqui era example. para For quinta, mas example, mudou, olha, é para someone hoje. comes close to you Quando and você says to you, recebe this was isso, for você Thursday, pensa, but now o it's for o today. primeiro And movimento the first thing that cognitivo é, happens, the first poxa, cognitive era para movement quinta, é is, para hoje. wow, it A was for emoção é Thursday and now it's for aceleradinha no today. coração. Isso é So your inconsciente. heart Isso é accelerates a bit. inconsciente. Eu This is falo, opa, unconscious. acelerou um pouquinho o Unconscious, you coração say, aqui. Eu oh começo a dear, me my heart perceber dentro dessa accelerated a bit, emoção. and you start Falar, noticing olha, your isso daqui era para emotions. quinta e é For para hoje. example, was A for minha emoção Thursday, pode now ser this job is for ter today. My emotion movimento can be involuntário para trás. to have an Opa, involuntary movement isso back. não And era o que eu estava say, esperando. this is Não era o not que eu what tinha I was tinha sido expecting. combinado. This is Então, not essa what had been reação é uma arranged. reação emocional. So this A gente reaction is vem o an pensamento emotional primeiro e depois vem a reaction. reação emocional. First of all, E the a thought reação and then emocional the vai emotional desembocar no nosso reaction. comportamento. Então, And this qual é o ends comportamento up que eu tenho? O by it comportamento, results in gente, our quando a gente fala behavior. sobre autogestão, So when we ele é um talk about comportamento que é direcionado. self-management, E a it's gente, cada das pessoas behavior that cada uma is das 180 directed. pessoas que estão aqui And ouvindo a each one gente, of the
Vamos 180 se people conectar that com are isso
de uma listening maneira here diferente. are going to Não dá, connect to this não in a seria different way. So talvez até imprudente it falar, would olha, be gente, vai se imprudent comportar to assim. say, Quando o look, pensamento vem, you're a going to emoção be, vem, you're going to todo mundo vai se behave like comportar desse this. jeito. Não. Everyone's going to behave Para like essa this. informação No, que eu acabei for de this trazer, information que that é, I've o just negócio era brought para you quinta e agora é was para hoje, that cada um example. It aqui was for pode reagir Thursday, de um but jeito. now it's for today. Each Cada person pessoa can pode ter um react tipo de in a different reação, way. e isso é uma Each reação que vai person ser can have a recorrente e que vai me reaction that is direcionar para um comportamento. recurrent, and E eu it's vou going dar to dois direct exemplos me aqui. for to a behavior. I'm going to give you Ah, some era para examples here. quinta e é para hoje. It was Opa, for Thursday, but mudou. it's for today. Mudou. O meu pensamento é, mudou alguma My coisa. thought A is reação, something a has emoção é changed. coração um The pouquinho mais emotion forte, is ou my heart pulsação um pouquinho mais beats forte, faster, ou qualquer or reação no meu corpo. O any meu reaction comportamento in my body, in my vou ter que replanejar I meu would say, dia. oh dear, I'm going to Ou have o to meu comportamento replan pode my ser, day. ixi, não Or, vai dar tempo de eu fazer isso. I Olha, won't have time vou to ter que do this. replanejar meu dia, I'm não going to vai dar have to tempo de eu fazer replan isso. São my coisas day. totalmente diferentes, hein, gente? São dois comportamentos These are diferentes. two Ou things that are chegou completely essa different. informação e o meu Or comportamento pode this ser, information arrived, my behavior caramba, can be, é, wow, talvez eu tenha que não entregar aquela coisa que eu perhaps tinha que entregar. I Vou won't ter be que able to replanejar deliver as what minhas I was going to entregas. deliver. I'm Ou going to eu have posso to ficar desesperado e replan falar, it. não vou conseguir Or fazer I nada, can porque tem say, muita oh coisa. dear, I won't be Cada able to do reação anything. comportamental que Each vem de uma reaction emoção that comes from an corresponde a uma emotion pessoa. E eu corresponds pergunto to para one você agora nesse person. And momento de I ask you reflexão, now, in our moment of quando esse tipo de reflection, imprevisto, when this em que a type gente está falando só de of um tópico até agora unforeseen de thing, we're autogestão, only talking about acontece, one topic. When como é this que ele surge para happens, você? how does it Quando does it alguém happen chega para to você e you? fala, ó, When someone says to you, aconteceu um imprevisto look, aqui, a gente vai ter que alterar um there's prazo, como something esse exemplo que a gente está unforeseen falando. here, we're going to have to Se tiver que alterar alter o prazo, the qual é a ação timeline. que você tem? What Pensa aí is com your você, porque às vezes a reaction? gente não pensa. Because E eu tenho sometimes certeza we de uma don't coisa, think, isso também and é I'm sure of something. This neurociência, is also embasa isso. A maneira com que você está pensando agora é a neuroscience. The mesma way that maneira com you que você think está pensando is the quando same isso acontece thing de verdade. when this really happens. E daí a And pergunta que then the fica question será que essa é a melhor maneira de is reagir a this isso, the uma vez que best way imprevistos vão to acontecer react? sempre? Esse é o ponto. Because Quando a gente começa a falar unforeseen de things will autogestão, happen gente, the a gente está whole falando time. desse When we comportamento talk que about surge a self-management, partir de repertórios que a gente this sempre repete. Fala, comes from nossa, se adiantou, eu vou ficar behaviors that nervoso. we Se eu repeat. for ficar nervoso, meu dia se acaba. Se meu dia If se acaba, I quando eu have to chegar em work, casa, poxa, I get será que a nervous, gente não then I'm pode going to get reler isso home. de maneira um pouco mais Can't consciente? we Se eu do aqui this in a conseguir, different manner dentro desse if tempinho que a gente vai estar junto, within the fazer time com que that we você are reflita em together? relação a isso, I a can gente make já you tem uma think cifate, um evento about your maravilhoso. reactions. We already Isso é have profundo. a Vamos marvelous aprofundar um pouquinho example in mais. Sibachi. So this is Para already isso, eu a vou deep trazer aqui thought, but let's go dois deeper. conceitos, I'm going to bring né, you two que são concepts importantes. Aqui a now. gente These fica com concepts are eficácia e eficiência important. sempre no nosso Here we redor. have Sempre falar, mas efficacy aí and eu fui efficiency fazer um always negócio, eu surrounding tenho que ser. us. Então, para me auto-organizar, So para ter I have autogestão laboral, que é o que a self-organize gente está falando myself, aqui, and I have para to me have organizar, eu tenho que ser the eficaz e eu tenho self-management. que I ser have to be eficiente. Como a gente efficacious, vai ver essas efficient. palavras ao How longo are we do going to que a gente vai see falar aqui, these eu resolvi trazer essas words? duas definições, So né? I brought two E eu vou lá na eficiência. two Né? definitions for Eficiência, you. gente, First of all, I'm basicamente going to tem talk about a efficiency. Efficiency, a definição aqui na tela, eu vou the trazer exemplos. definition is Eficiência on the é quando screen. eu I'm going to faço bring you alguma coisa examples. corretamente Efficiency is when I do something e eu uso correctly todos os and I recursos use all the no mínimo resources, possível. the Então minimum eu sou possible. eficiente So se eu I'm faço. Eu estou lá efficient numa fábrica de carros. because E eu let's tenho say que fazer I'm uma in a porta de um vehicle determinado plant veículo. and I have Essa to make porta desse a door for the determinado car. veículo, eu This usei o door, mínimo de recursos I use the possíveis minimum para fazer resources essa porta. to make this door. Se essa porta vai funcionar ou não, eu não If sei. this door is Olha going to só, essa work pergunta é or bem, not, I'm né? not Então a sure. gente está separando aqui So, o que é eficaz e o que é eficiente. We're Eu sou eficiente se eu separating faço a porta com o mínimo de recursos possíveis. the two things. Mas eu sou eficaz But I'm se eu faço essa porta não com o mínimo de recursos possíveis, efficacious mas para if que ela I seja do this funcional. not with the minimum Então, resources, alguma but coisa de so that sobre it's recursos e functional. rapidez
So E a outra coisa diz resources, sobre, this has to do with sobre resources a and maneira com que eu speed. produzi aquilo, se And the aquilo vai ser first thing is the funcional. way that Qual I que é produce that, if it's going to qual é o be recado functional. que eu queria So passar what's the aqui para a gente message não that I ficar em want to dúvida? É pass que é o on to you? equilíbrio Is entre that essas the duas coisas. balance between Porque se eu these two sou things, apenas eficaz, efficiency and efficacious, if I'm eu posso estar only, usando muitos recursos que estão ao meu redor, muitos, para fazer aquilo perfeito. I can do it Mas perfectly esse and use recurso, a e a lot gente of tem que tá falando resources. sobre autogestão And aqui, these pode ser inclusive o resources that seu we're tempo. talking about, Será que você está sendo management perfeccionista na can hora be de fazer time. aquilo? Você é Perhaps you're eficaz being a demais para fazer aquilo. Mas será que perfectionist, você está you're sendo being eficiente? efficacious, Será que você but está are you usando o seu being recurso de maneira efficient? adequada? Are you using the E vamos para o resources outro lado in agora. a Se eu sou efficacious way? Now eficiente let's go e to eu the other faço side. aquilo If no I'm menor tempo possível, efficient and I do será que eu estou this sendo in eficaz? the Será que aquilo que eu estou fazendo fastest está sendo time, realmente is usual? that Aquela something planilha, really, aquela that reunião marcada, spreadsheet, that aquela meeting, qualquer coisa do trâmite de trabalho anything rotineiro like that? nosso, será que isso está realmente servindo para a this pessoa que está depois de mim, really ou antes de mim, ou que being vai good consultar for aquilo that no person? fluxo? Essa é a pergunta. So that's the Se question. eu sou eficiente e If I'm eficaz, eu tenho efficient isso no and equilíbrio, efficacious, gente. I É esse have this equilíbrio que a gente procura na balance. This is autogestão. the Quando a gente fala balance sobre that we look autogestão, for a gente fala in para olhar para esses dois self-management. lugares. Porque So we muita have to gente, look at these quando two fala sobre pillars autogestão, eu vou ter que me when we organizar. say, Então oh, a I'm going pessoa to faz have uma to lista organize myself. So detalhadíssima de the tudo person que ela vai makes fazer naquele dia. a list about the Será que efficacy essa lista detalhadíssima or que você demorou effectiveness, 1 hora para fazer, perhaps that será que esse list tempo that está you sendo took usado 1 hour eficazmente? is your time Mas também, do being outro used lado, eu in não an posso tentar effective ser way. eficiente But sem I fazer can't nada que eu tenha be controle. Eu não fiz lista efficient nenhuma. if I Meu don't dia vai have any acontecendo. control. My Conforme vai day just aparecendo as goes coisas, eu vou on, fazendo. things Poxa, se appear, você and colocar, my day se moves você like pegar that. essas duas miras, Now, né? if you Esses dois have alvos these que a gente two está visions, these colocando aqui two em cima, targets misturar os that we're dois, putting here, if we eles vão mix them acertar both, exatamente no alvo then e you will várias have a vezes. bullseye. Então é esse So equilíbrio that entre eficácia e balance eficiência between que a gente effectiveness and coloca aqui um efficiency or termozinho a mais efficacy, para a gente this se is conectar com autogestão. Quando a exactly gente fala sobre how we autogestão, gente, a connect. gente When we entra talk agora no about pilar 2, eu self-management, vou começar a falar um pouco I'm mais going to sobre talk about organização e gerenciamento do tempo. organization and A management of organização e time. gerenciamento do tempo, Management of ele time, acontece it takes individualmente, place cada pessoa pode se individually. organizar, Each né, person da can maneira organize com que themselves the acha way they melhor, want, mas eu queria partir de but um I básico want com to vocês start aqui. from a base Se eu point estou with começando you. o meu dia, If I'm e eu starting estou my começando o day meu dia, and I'm talking Tiago Guzmão, estou me, começando o meu Tiago dia, Guzmão, e eu I'm não starting tenho my day, and um I lugar don't onde eu have expresso o que vai ser aquele dia, anywhere where I provavelmente aquele dia vai express passar that day, direto, probably né? Vai that day passar will just como go se ele não in tivesse the wind. existido. It'll be as if Qual the é o meu day didn't estímulo aqui, exist. gente? Tem uma So, agenda. what Você tem uma should agenda? I Né? have? A agenda, quando eu falo agenda, é expressar aquilo que eu vou fazer no The dia. agenda Isso, is gente, to express what you're going to ponto, do além de in ser the um day. ponto This is motivador, é um ponto de besides meu being controle. Né? Aqui eu não estou falando para que você coloque na agenda motivating, it's tudo que você something that conseguiu controls. fazer. I'm Não, not tudo que você telling you to pensa put em fazer. everything E a gente that aqui you tem a did. It's primeira everything dica that you're prática. thinking Né? of Quando a doing. gente fala So sobre the first tip fazer agenda, when we talk tem about método, que é putting, o método 7 organizing a minutos. schedule, Eu não we have a preciso method. It's a mais do que method of 7 7 minutos para minutes. organizar o I meu dia don't numa need agenda. more Não than preciso. 7 minutes to organize Não my preciso. day Eu and chego, organize my você chegou no schedule. escritório, abriu For seu example, computador, ou you começou a reach the lidar office, com o you negócio do open your trabalho, você computer, respira e you fala, start conta no dealing with relógio, work, tá? you Porque count senão, né, on the watch. tem aqueles que querem fazer essa Because lista em meia hora, some outros não people querem want to fazer. take half Mas an 7 hour minutos. making a Você list, but coloca no 7 relógio, 7 minutes you minutos. O put que eu there. tenho que fazer hoje? 7 minutes. What do I have to do? Ah, mas eu quero And expressar you no papel. Ótimo. Ah, mas eu quero express it expressar on paper. no celular. You Ótimo express it também. on Da the maneira com que você acha melhor, cell mas phone, expressa. the O way ponto that aqui é you expressar prefer. e não onde But the expressar. idea is to Falar, eu quero express expressar em 7 your minutos. ideas. Ótimo. Express your Em ideas 7 in 7 minutos, até os minutes. In 7 7 minutos, tá? minutes, up to Tá, 7 eu tenho que fazer minutes, isso, eu tenho que you say, mandar well, esse I have to e-mail, do eu tenho que this, I have corrigir to esse send this relatório, email, I have to eu tenho que correct this falar com a pessoa report, tal, I have to talk with tal, so-and-so. eu faço aquela lista. So you Faço make aquela a lista. list Opa, and fiz a lista. Quais são os pontos bons de agendar, de which ter are essa the agenda, good de ter points of esse having a lugar schedule, of onde eu having a expresso esse special meu dia. place where you No final do dia, express your day. para ter aquela At the sensação end de
of the tipo, day esse for dia you não to foi have qualquer the um. Eu tive sensation. dia comprido. I had a long day. Dia comprido
eu vou lá naquela mesma agenda, eu So coloco check, I check, go check, there naquilo que eu on fiz. that piece of E paper and naquilo I que eu não put check, fiz, eu check, posso check. programar para outro And dia. what Ou eu I até didn't posso do, I eliminar, uma vez que program for aquilo pode ter another perdido day. importância. Or I Eu can vou ter eliminate uma it, might have noção lost de importance. quanto produtivo eu And I'll tive have dentro an daquele idea dia. of my E productivity eu queria that perguntar para day. você, você tem And I isso? want to ask Você you tem something. essa... Do Quando you termina o seu do you dia, você have consegue this? saber se você foi When produtivo you ou não finish foi your day, produtivo? do you know Sobre if esse you were ponto que a gente está productive? trazendo aqui. This is the Quando point eu that tenho essa we're agenda e mentioning esse here. When lugar I para eu have this expressar, agenda e and this outro place ponto que to também é express importante, eu this, consigo, além de and I'm fazer able com to, que isso seja besides organizado, né? making this Eu consigo organized, fazer I'm uma also projeção. able to Falar, nossa, project ontem eu things. I can say, fiz well, 4 yesterday coisas. I did 4 E hoje things, eu fiz and 3 today coisas. I did 3 E things, anteontem eu fiz 10 and coisas. yesterday I did 10 things. O quão satisfatório a So sua semana é, ela pode your ser preenchida week por essas coisas que você faz ao longo da can semana. be Porque às vezes a filled gente chega by na these sexta-feira e things, fala, because puxa, não, sometimes you, sei lá, a semana passou when tão voando, não sei nem o que Friday eu arrives, you fiz. say, well, the Poxa, isso é week tão went by, legal, é the tão flew legal a by, gente and I don't even know what I did. ter esse parâmetro It's de so autogestão a nice ponto to de eu have olhar this para mim e falar, poxa, self-management consegui standard. fazer bastante We coisa say, essa wow, semana, I olha was aqui, able ó. to do a lot of things this E week. o Look at que a this. gente está falando aqui? So what Isso are we são 2 talking momentos, gente. De here? manhã, 7 minutos. For De manhã. example, Começou a trabalhar 7 minutos para se organizar. 7 minutes to No organize final do yourself. dia, eu tô fechando o computador, At pega the a end of the lista. day, you're O que closing your do dia computer, de hoje eu fiz? get Eu hold fiz of the isso. list, Opa! O que vai ficar para o dia de and amanhã? what Ou que am I talvez going to não tenha leave mais for relevância? tomorrow, or what São perhaps 10 is not minutos no dia, relevant gente. anymore. O dia de 24 horas. So Façam isso. Esse investimento do é muito this. importante. This Muito investment is importante. very important for you. E uma vez que eu tenho isso And colocado, once eu you queria have trazer this, mais uma I'd like ferramenta to bring aqui. you one Essa more daqui um tool. pouquinho mais This avançada, is a bit já more trazendo um advanced, pouco para organização, bringing quando a gente the fala sobre autogestão organization. laboral, When I talk about de um self-labor parâmetro de management, urgência e emergência. A it's gente chama from isso a de matriz de parameter of Eisenhower, tá? urgency and Não precisa emergency. se ater ao nome, You don't mas have se to você pay quiser attention to procurar the a matriz de name, but Eisenhower if you want to na find Eisenhower's internet ou matrix dar in the uma internet, pesquisada, você vai or conseguir you want to encontrar outros research formatos. this, O que eu estou you trazendo aqui é will apenas um formato find da matriz de these Eisenhower. formats. A This is matriz de just one Eisenhower vai falar o format. que é urgente e o This que é is going to importante. Às say vezes a gente faz what's essa lista que eu urgent, falei what's important. anteriormente. Se você não faz Sometimes a we lista, do this list, faça. and if we don't do this E se você list, já faz a lista, if é hora you de already priorizar. Às do vezes a this gente tem list, uma it's coisa ali que a time gente to gosta um pouquinho prioritize. mais, e que a Sometimes gente there's acaba something priorizando that aquilo que é we o que eu mais gosto. E necessariamente, prioritize, para o mundo onde a gente and está, para a empresa onde a gente está for the localizado, world where we are, for the aqui, company where we no are, lugar onde a gente está trabalhando em we benefício are working de uma in entrega para benefit of a delivery uma determinada meta que a empresa for tem a para mim. certain Será que aquilo que eu goal that mais the gosto company has é for realmente o me. mais importante? A gente What vai I like is conseguir this the most separar important. isso. We're going E a to be gente able to fala dessa separate matriz de this, urgência and e we talk importância. about this Então, aprender a matrix of priorizar, urgency and colocar aqui, importance. faz So pega uma this is folha de a sulfite, eu tenho uma folha square. de sulfite Get a piece of que já tem isso, paper, né? a E piece essa of divisão. paper that E eu already has tem this aplicativo que se this chama division, Miro. Eu and recomendo here vocês we a have fazerem an app isso também no Miro. called Não sei se alguém Miro. aqui conhece. You can do this Que é on maravilhoso the app. para It's você a colocar wonderful esse tipo app de for you to informação. put this type Falar, of tá, o que é information. urgente, So what o que é is importante. urgent? Primeiro, eu What tenho is que entender o important? que é urgente First of e all, I have to importante, e understand what's depois eu urgent tenho que and fazer a what's important, priorização. and then after E I eu have to vou com prioritize. vocês primeiro para a So definição. I'm going to Qual a first of diferença all de go to the urgência definition. e What importância? is the difference of urgency Ah, and o que é emergent and urgente, important? gente, é aquilo que What is demanda uma ação urgent is that imediata. Eu preciso something that you fazer need immediate ali, action. agora. You have to do Essa right ação now. imediata, This ela immediate vai me action levar para um lugar is que é going to take previsível me e eu estou olhando to só a para o curto prazo dela. predictable Só estou place, olhando and ali para I'm aquele just recorte. looking short Então, term. se So aquilo é urgente, if eu that tenho que is tomar uma ação urgent, já. I have to take action Quem decide que é urgente? immediately. Você Who decide decides que é if it's urgente urgent? ou outra pessoa You terceira decide que it's fala, é urgent, or urgente, mas someone isso é else explícito, decides it's gente, isso é urgent. falado. This is Isso não são as something, vozes da minha it's cabeça not que the falam, voices eu acho in que isso my aqui é head urgente. that's Por going to mais say, que no, seja a I think pessoa this is urgent. que você responde, que é seu líder, fala, Even viu,
if it's your confirma. leader, A palavra
ela é muito importante The nesse ponto. word is Viu? very Isso daqui é important. urgente. Isso daqui tem urgência. So Às vezes a pessoa só passou para vocês e falou: mas sometimes se o the meu líder person passou, é just porque é said, well, urgente. if my leader sent it to Confirma. me, it's because it's A urgent, but comunicação se faz confirm. bem importante nesse momento. Communication is very Viu? important Confirma. at this É moment. urgente isso Confirm. Is daqui? it urgent? Isso Is it daqui really é urgent? isso Is que você está me this passando, this ou that às vezes you're passa uma sending tarefa me, enorme. or O que dessa tarefa enorme So, é urgente? what Tenta is urgent in tirar this task? essas Try camadas de to auto-julgamento que às vezes a gente tem e remove falar: these ah, não, se layers essa of pessoa me passou é porque é self-judgment urgente. that we often have. Respira. Breathe. Se ela te passou, If tem alguma coisa ali que pode ser urgente. this Ela was sabe, sent to you, consulta there's ela. something that E se você sabe que é might urgente, be urgent. opa, If you know it's urgent, fala, isso daqui tem que entregar amanhã porque eu well, prometi o you prazo say, well, amanhã. I Opa, promise this has to be então delivered tomorrow. urgência é isso, So gente. urgency E a is gente vai para that. importância. And O que é then importante? let's Importante, go eu estou to sempre olhando para o longo importance. prazo. Importance, you're Então, always importante looking é alguma long coisa que vai me term. alcançar. De repente, eu tenho So uma meta para alcançar perhaps dentro I have do a meu goal to reach escopo de trabalho. in my Eu scope estou of olhando work. para o longo, para o So médio e para o I'm longo prazo. looking Então, isso é medium and long importante. term. Eu So tenho que this is investir tempo important. naquilo. I have Ah, to eu tenho que invest time in elaborar this. alguma coisa. I have Eu to tenho que elaborate something. olhar I para have to valores da look empresa, at the para values of the company. pontos éticos e morais que I have to estão see na the visão da ethical and empresa. Isso moral daqui é muito parts that are importante. in Eu the não posso vision of the falhar com company. I isso. can't Eu não fail posso. with this. Isso não é a flexibilidade The disso. flexibility A não flexibilidade or disso the vai me levar a uma visão de longo non-flexibility prazo que é is going to give importante para a me empresa ou para long-term mim. vision, which Então, is é important for the importante a company gente or for separar me. essas So duas it's coisas. Então, important to urgente, separate these things. ele So está urgent relacionado a uma ação is imediata, related no to an curtíssimo immediate prazo. E o action. importante está Short term relacionada and a médio e longo important prazo. E is eu vou something projetando isso medium para long frente. term, and I Eu can não posso desequilibrar. Isso é mais uma I balança. Eu can't falei da balança have do any eficaz e do imbalance eficiente. here. Agora a gente fala da balança do Now we're urgente e do talking about importante. the Como que eu importance, the priorizo isso? balance Quando eu of for fazer minha urgent and lista, important. lá eu vou How fazer do minha I lista. Faço minha prioritize lista. this? I'm going to make Eu a vou chegar em list. lugares ali, em I'm going atividades que to são urgentes e importantes. Eu vou ter que hit some categorizá-las. Olha só a activities that are categorização que a gente está urgent and aqui. important, so E I have elas, to algumas dessas categorize tarefas, elas these podem ser tasks. Some of these urgentes, tasks e can be importantes. urgent, important, Outras podem ser apenas some urgentes, can be outras only apenas urgent, importantes e some outras can nem be urgentes nem only importantes. important, and others Isso can que vai be me levar not ao que eu urgent vou and fazer not primeiro. important. This will bring me to what Então, I'm eu going to do in the começo first place. por aquilo que So é I urgente e start importante, que está with aqui what is urgent and no important, balãozinho 1. which is No in the balãozinho 1, square eu tô. one. In É square urgente, one, é it's importante. urgent Legal. and it's important. Cool. E daí, o que é importante, o que é urgente, eu vou fazer em segundo plano. I'm going to Opa, do disso in daqui, second tudo que é plan. urgente, que geralmente é só uma ação pontual. So this Eu is já faço. sometimes something Aí eu vou quick. passar para as coisas que são Then I'm going to importantes the e que things geralmente finalizam o that are nosso dia. important E and aquilo that que está no in pilar general 4, que não é finalize urgente our nem day. importante, And eu those that are passo para not frente. urgent or not important, I move Eu faço forward. com que aquilo aconteça I make this happen no momento em que eu possa ter um pouco mais de tempo, when ou que I can have more estabeleça um prazo para time, aquilo, ou pode ser que isso or vá ao longo do tempo perdendo relevância. Olha só, eu vou then lidando com a things minha start. autogestão. Eu consigo me concentrar I'm able em to fazer essa entrega dessa concentrate on the maneira. self-management and to do this A gente delivery aprendendo in aqui a this way. matriz de Eisenhower, gente. This is A the matriz de Eisenhower é Eisenhower uma matriz de matrix. This priorização. is a Então, eu não tenho matrix agenda. to Vou começar a fazer minha prioritize things. agenda. So if Vou I don't começar a have fazer an minha agenda, autogestão. I'm going to start E doing eu the tenho minha self-management. autogestão, vou começar a And fazer my priorização. self-management, É I'm going to justamente start sobre isso que a gente está falando prioritizing. aqui, And this is what we're nesse talking pilar, about nessa primeira in this parte. pillar, in this first part. Indo por pilar, a gente falou no pilar 1 sobre autogestão We em talked si, first no pilar 2 sobre self-management gerenciamento de itself. The tempo, second e one, we're aqui talking no about pilar 3 eu management queria of falar time. And now pouquinho in the sobre third pillar, gerenciamento de foco, I want gente. to talk about A gente sabe management of que focus. o nosso dia a dia, We ele know that our pode day-to-day work, estar atribulado we can a be ponto sort of de very eu estar busy, fazendo o meu trabalho and e I querendo me might be concentrar no doing meu my trabalho, work, trying mas to focus on my tem work, pessoas, tem but coisas, tem people come, situações things
acontecendo ao meu redor e que eu situations that posso me distrair. go on and I Poxa, can become e distracted. ignorar que isso vai And acontecer é I, ignorar a realidade. if Porque you isso vai ignore that this is acontecer. going to happen, E eu it queria means you're aqui ignoring trazer reality as because this is going to principais happen. motivos de So I distração want que to foram bring you the elencados lá pela main Forbes. Eu adoro, inclusive, reasons esse for artigo. distraction. This is É, an article that I really like. que ele divide em 2 níveis, This is né? divided in Eles 2 dividem levels. They o divide trabalho que this eu faço in sozinho e the o trabalho work que eu that faço I com do pessoas. O que alone mais and the distrai work a that I do gente in a que team. trabalha no What most Brasil, distracts e us in work in essa Brazil, pesquisa é and this nossa, research né? Na is realidade, essa pesquisa é Brazilian. latino-americana, It's e aqui são actually traços mais Latin do Brasil. American, and it Quando a gente está shows trabalhando more sozinho, o que traces que of mais Brazil. distrai a When gente? we're Vou passar pelos working tópicos aqui com alone, vocês. what most distracts us? Misturei a língua. Notificações constantes no Constant e-mail, em notifications in mensagens, email WhatsApp. and messages, WhatsApp. Saibam que pessoas que trabalham, People principalmente who work no hemisfério norte, não tem tanto desses in gatilhos. the Isso é uma coisa northern super nossa, hemisphere, super nossa, they don't latino-americana. have this. This is very Tentar realizar Latin as tarefas American. simultaneamente. To try Eu and comecei a fazer uma multitask. tarefa I e start daí eu doing paro de one fazer essa thing, then tarefa, I vou fazer stop, outra tarefa. then I start doing something Cognitivamente, para o else. nosso cérebro, isso é uma confusão Cognitively, danada. for our Quando brain, eu it's a começo a fazer huge uma determinada confusion. When I tarefa start e eu doing one preciso me task, desligar dessa and I tarefa e have me to conectar com stop this outra, e daí task voltar and para outra connect to tarefa, another one, demora then go 4 back to the vezes first one. mais I de tempo take para me 4 times reconectar more com a time tarefa to anterior que eu estava reconnect fazendo. with what I was Então doing eu before. achar que eu estou sendo So, multitarefa, eu estou fazendo um monte de coisa thinking that I'm being de uma vez, isso está multitasking me and doing a bunch of things otimizando meu together tempo, and poxa, thinking isso that I'm pode optimizing estar my te time, desgastando this mais. can E actually pode te dar aquela be sensação que eu falei lá no wasting começo you, de, and nossa, eu it fiz can tanta give you coisa no that dia hoje, o dia sensation, não oh, I rendeu did nada. so many things, but the Poxa, então, day was not esse productive. motivo é um motivo So super this relevante para is falar a sobre very distração. Isso relevant distrai a gente. E pode ser que a gente não reason. esteja percebendo. E Distractions, interrupções and perhaps we de don't even pessoas que notice. não tem nada, Also, não tem naquele momento alguma coisa que é people urgente para who don't apresentar, have anything mas que urgent, apresenta. Às vezes pode ser uma conversa but sobre sometimes coisas a pessoais, às chat vezes, about mas pode ser uma personal dúvida sobre things, alguma coisa que ela podia tirar a com outra pessoa e ela vem falar question com that the você. person Isso é could ask ponto de someone else. distração So muito this recorrente para a is a gente aqui, distraction point. Latinoamérica, It's Brasil. recurrent here in Latin Como que eu America. faço People come quais along são as minhas and to have a recomendações chat. para cada um deles, So né? what is my recommendation for each one of Comunicação, these gente. distractions? First of all, Comunicação. Alguém chegou communication. para falar alguma coisa não Someone urgente para comes mim to e fala, talk poxa, to isso you daqui something that's not urgent. fulano, esse daqui, pessoa. You say, A pessoa look, tal pode te ajudar. so and so, Ou vou te explicar such and such a agora. person can E eu queria help you. saber se você, So, você conseguiu entender? Você conseguiu I'm going to entender? explain. Olha só, essa pergunta no final, Can tá? you Eu understand explico this? o que a pessoa me perguntou. Paulo, So você you conseguiu entender? respond to what the person Porque asks, and eu then estava you envolvido say, em outra coisa, eu tive que can you blocar minha understand? atenção. Olha só, Because I was involved usando in something else and I had to comunicação allocate assertiva, my eu tive attention. que deslocar minha atenção I para had to você. dislocate my attention to you. Né? E nesse momento, And eu queria saber se você tem I certeza como want que to know roda, if you're para que eu possa sure, refocar aqui na so that atividade que eu I estava can go fazendo. back to the activity that I was carrying Isso não out. soa grosseiro. Isso It's soa not, assertivo. this Falar, is not poxa, being rude, this eu is being valorizei o tempo que a assertive. pessoa me deu. So E eu I sei que eu vou procurar appreciated essa the pessoa só time se eu that the tiver realmente person uma dúvida. requested. Se você não passa essa And then informação no you final, know that you're gente, only aquela going to pessoa te talk to procura e that te procura de person novo. E if se you ela have a quiser question, agendar because um if you tempo para don't falar com say você, tá this, tudo bem, the mas eu tô person falando will keep daquele, coming and viu? É interrupting rapidinho, you the whole viu? time. Esse é rapidinho que tira a nossa distração. It's this. Que provoca a nossa it's just quick. distração. It's just quick. This Notificação do distracts us. celular, eliminar qualquer Cell tipo de phone notificação, né, notifications, gente? eliminate them all. Notificação, Eliminate as them minhas all. notificações sempre Notification. My desligadas. notifications are Principalmente no always horário de off, trabalho, é onde eu estou tentando fazer com que o meu foco especially atencional during esteja working naquilo que eu hours, tenho que because entregar, I ou want to focus on what I'm naquela delivering, atividade que eu estou or desempenhando. that activity that I'm carrying Mas a out. gente tem um pilar que But é we só do have a latino-americano, pillar that e eu is queria compartilhar com only vocês, ours, que only é o do belongs trabalhar com to outras Latin pessoas, gente. Latin E American, aqui which eu vou is the passar pillar of rapidinho, working with other people. mas trabalhar com outras pessoas é quando eu estou lidando Working com with other uma outra people, pessoa ou com working outras with pessoas. one other Então são person assuntos que or desviam no tema other na hora da people. reunião. For example, Gente, chegou na when you have a reunião, meeting and se chegou people e a gente go tem on a um ponto tangent que é and do talk about atraso, something né, na else, reunião. we also Mas só have chega the 5 issue minutos of atrasado. delay.
a person arrives 5 minutes se a reunião late. começou às If the 9, meeting started at 9, os assuntos que desviam do the tema da reunião topics podem that, ser feitos do 9 menos até deviate 9. from, Maravilhoso. you can Como é que talk foi seu about final de these other semana? subjects Como é from que tá? 5 to 9 E a until 9. vida? E, How was e your toda essa weekend? How elaboração is que life? faz com que a gente All crie this conexão. Eu elaboration não estou falando que essa that conexão make não us é connect. importante. I'm A not conexão é saying this muito connection is importante, not mas ela tem que important. It is acontecer na important, hora but it has to apropriada. take place at the 9 horas começou a appropriate reunião, time. gente. Começou a 9 reunião. o'clock, the meeting É. starts. The meeting has Ah, não, started. mas vamos esperar 5 Ah, no, minutos as let's outras wait pessoas, another que é for another combinado, não 5 minutes, não other sai caro. people. Passou 5, Well, okay, começou a 5 reunião. minutes. After 5 Então, minutes, the isso meeting faz starts. com que So esse this ponto de produtividade seja point mais of fértil, mais productivity próximo do que é real. can become more Conversas fertile. paralelas, que, Parallel às vezes você está no meio da reunião, conversations. as pessoas estão Sometimes you're in falando the middle outras of the coisas meeting and entre people elas. talking about Isso other não things acontece among numa reunião themselves. online, como a gente está acontecendo aqui, This doesn't mas happen acontece on numa an reunião online presencial meeting, muitas but it vezes. happens in face-to-face E, meetings. e marcar reunião, e isso é um And clássico, e a gente also fala, mas a reunião podia ser um to e-mail. schedule a meeting. You Poxa, say, eu oh, falo but para the meeting vocês, could be do an que eu tenho email. estudado em educação From what I've socioemocional, isso é studied muito in um traço social brasileiro. Não emotional existe em outro lugar education, do mundo a reunião que there's podia ser um e-mail. no Às vezes uma meeting pessoa that de could be fora an email. fala com Someone a from the gente outside alguma coisa que talks poderia to ser um us e-mail. and Fala, says verdade. something that could be Mas an a email, gente but é que tem a we cultura de falar, poxa, we have the vamos marcar uma culture reunião para of isso, porque a gente saying, é muito social, a gente quer ter let's contato com as pessoas, let's e o anseio da schedule nossa a é meeting trocar, for porque this tem que because we're ouvir a very pessoa. social. Às We want vezes to não. exchange Então, ideas. evitar Avoiding essas situações vai these fazer com que a gente elimine situations essas will distrações make que us podem aparecer ao longo do eliminate dia. these E eu já vou falar um distractions pouquinho that dos can gatilhos dela já já. show up. Dos And I'm gatilhos going to dela já talk já, aqui um about pouquinho mais para frente. all this Quando a gente fala further forward. e quando a gente começa a When se we aproximar de comportamentos, gente, Start a getting gente close falou to que as emoções elas behaviors, surgem a partir the de um pensamento emotions, que eu tenho. they Eu come penso, from aí me surge a emoção, daí eu me comporto daquele jeito. Eu queria falar de um traço they come from an comportamental que é emotion muito, and then I behave muito in such a bom way. So I want to talk about é, not em such a alguns good habit aspectos. in Eu some já vou falar das aspects. partes boas And I'm dele. going to talk Mas about ele, the good para parts, os but hábitos, olhando para a autogestão, when ele you não é look um at hábito bom. self-management, this is Poxa, not a good eu estou habit. I'm falando going to da mention it now. procrastinação. I'm talking about Quando eu falo sobre procrastinating. procrastinação, When I gente, talk about eu estou falando, e para as procrastinating, pessoas que and I'm eventualmente não talking sabem o to que é isso, people, o que é esse if you don't comportamento, know what é this uma is, manifestação comportamental, tá? this is a behavior. This is a O behavior. procrastinar é deixar para depois. This is to delay E o things, que eu to estou falando de leave deixar para things for depois? Eu estou later. falando What am I de talking não about? fazer no I'm momento em talking que eu about planejei para not fazer. doing it E eu when não I estou plan falando to aqui do só do it. trabalho. I'm not just talking Então about eu work. posso deixar um So e-mail para I mandar can depois, não leave terminar an uma email to apresentação que eu send devia ter later, terminado. not finish the Mas eu presentation posso that I falar should have de finished, não lavar a louça depois da not janta. wash the Eu posso falar dishes em after adiar dinner, aquele compromisso que eu tinha com meu delaying a filho commitment para that I outra have with my semana. son Eu posso for falar next em, week. I sabe, can a talk gente about podia assistir mais um episódio da we could série watch em vez de one more e episode of fazer the aquilo que a gente series tinha se instead comprometido a of fazer para doing se what divertir we fora de had casa. Eu decided estou to falando de do. muitos I'm talking aspectos. about a lot of E uma coisa different que eu posso falar aspects. aqui, assim, And com one muita thing certeza, that I can tell you for se sure, você tem um comportamento if de you have procrastinação a behavior dentro do of trabalho, você percebe procrastinating isso, in work, and you provavelmente você tem notice nos this, outros campos da vida também. No probably amoroso, you no have familiar, this na relação com os behavior amigos, in na other faculdade, parts onde of você estiver, life, você with vai your ter um comportamento friends, with de your procrastinação. husband, E with o your que é importante a colleagues. gente And what is perceber important no comportamento for de us to procrastinação, notice in gente? this Todo behavior of comportamento procrastination, que é um every comportamento desses não behavior tão that is bons em relação that à is one of these behaviors produtividade that's tem um not traço so good positivo. for Ele productivity. sempre... It Por has quê? a positive Eu trace. convido até vocês se Why? perguntarem por quê. I'm going to invite yourselves Se eu to sei que ask, procrastinar é for ruim, example, if I know that gente procrastinating is faz. bad, Ué, a lot of people por que say as this. pessoas continuam Well, fazendo? why do people E eu continue queria guiar vocês lá para a procrastinating? neurociência, para And vocês I would entenderem like um pouquinho to como bring funciona you o to comportamento da neuroscience procrastinação. for you to understand how E eu this queria works. encenar com vocês. And Imagina que você I'm tem going to lá do uma louça. A gente falou da scenario with louça, eu vou you. pegar a louça como Let's talk exemplo. about dishes, Terminou a for janta example. e eu You tenho lá a finish louça dinner para lavar. and you have dishes to wash. Eu vou lá lavar a I louça. go Gente, eu there, cheguei. I wash Se the imagina na dishes. frente da pia, Now, cheia you de louça. imagine yourself in front
front Você of olhou the aquela wash louça toda, basin você and falou, there's that caramba, um pile monte of de louça. dishes.
Daí você and then decide. you decide, Quer saber? you know what, Não vou lavar agora. I'm not going to Não vou wash lavar this agora, now. vou I'm lavar not going to wash depois. it. I'm Olha going to só, wash você these dishes decidiu. later. You Você decidiu decided procrastinar. Ninguém falou, to não lava agora. procrastinate Não, it. você decidiu. Qual é a sensação, No one gente? told you Esse not to comportamento, wash. quando eu What falo is the pensamento, emoção, sensation when I comportamento, say pode ser o that oposto também. Qual é o comportamento thoughts are que eu tô emotions? falando? What is the behavior I'm Procrastinação. talking Qual é a about? emoção que me Procrastinating. vem What is the quando eu emotion falo, that ah, comes to my head quer when I saber? say, you know Vou what? fazer depois. I'm going to wash these dishes later. Muita gente não percebe, A mas lot of quando eu people tomo don't essa notice, decisão, but when I eu take sinto this alívio, decision, gente. Quem não I gosta de se sentir aliviado? Quando eu tô na feel frente de uma planilha relieved chatíssima, when que eu I'm tenho in que fazer front of a conferência um a um, horrible e spreadsheet daí eu that I olho para have aquilo e to falo, quer check, saber? Vou fazer and then depois. I Eu look, you senti know what, I'm going to prazer do this later. através do You alívio feel que eu senti, pleasure, porque eu you decidi que eu não feel quero fazer aquilo naquele relieved momento. because you Eu decided that sinto you don't alívio. want to do that at that E moment. essa sensação de And this alívio que faz a sensation gente of relief procrastinando. is what makes us Então eu vou me continue to conectando com procrastinate. alívio So e I eu não connect percebo. with Isso that que eu estou trazendo aqui é sensation uma of coisa que às vezes relief, não é and this consciente. Eu is falo, something that nossa, eu often tinha one que is falar not com aquela aware pessoa que eu of. não me dou muito bem. Well, Eu vou falar another depois, example, não vou I falar have to agora. talk with De so and alguma so that I maneira, para really você don't like. mesmo, você I'm not going to comunicou. talk to that person Ufa, now. I'll do that ganhei um later. tempo. And for Será que você ganhou mesmo? by a certain Essa é a a token, provocação aqui. it Será que você ganhou makes you mesmo feel alívio? relieved. Que Well, tal se but você did you pegasse esse really gain alívio, esse time? gatilho What de alívio, about if agora you que todo get this mundo, que a gente trigger está aqui, of as relief, 189 pessoas que estão and ouvindo all the essa fala, 189 será que se people who você are pegar listening esse to me, alívio e if alocar em you outro get lugar, hold você não of vai ser this mais relief, produtivo? if you allocate this Será relief que someone else fazendo somewhere as else, coisas, won't this make you more procrastinando, e productive? você sabe que o alívio para você é um gatilho You know that importante, relief se is você an trouxer isso important de maneira trigger if consciente you para become finalizar a aware tarefa, será que isso não vai ser and melhor? you Fala, nossa, finalize se eu your task, finalizar essa won't that be tarefa better? agora, If I eu vou finalize me this sentir task aliviado. now, I'm going to Você feel vai ter a relieved. mesma sensação You're going to emocional have que the quando same você estava emotional procrastinando. sense Que tal se a than when gente you were trouxer isso de uma maneira mais procrastinating. So consciente if para a nossa we vida? Refletir um become pouquinho more mais sobre aquilo que aware está about chegando this, na if nossa we vida reflect e como about que eu things that are lido arriving in our com life essa and how sensação de alívio to deal with the e a partir sensation of dessa relief, sensação de alívio eu and concentrar from the ela na onde eu posso sensation ser of relief produtivo. to Olha concentrate this só, way I can be more productive. né? Parece é um ponto super importante, It super is an sutil, important, mas ele subtle acontece com a point, gente diariamente, but gente. it Toda happens vez to us que eu olho daily. para alguma coisa e falo, Every time I vou look fazer at something depois, and I say, eu no, I'm going to sinto do it prazer later. através do alívio. You Que tal eu feel concentrar o alívio? relieved. Que tal se eu concentrar o So, alívio how em about alguma coisa que pode me tornar concentrating mais relief produtivo? in something Essa é a that can make pergunta. me more Eu acho que é uma das productive? perguntas mais This is a provocadoras question. I think it's a dessa, provocative dessa question exposição que a gente está about fazendo this aqui para vocês. talk that I'm giving you today. E And caminhando para o nosso final, já no we're no moving final do towards pilar the end 4, of our presentation. e We're now indo on para pillar alguns 4 gatilhos, and né? moving towards a Tá, few triggers. legal, Thiago. Você Well, falou que cool, procrastinar Thiago. You said that procrastinate é um gatilho de is a prazer. trigger, E tem a gente que fala, pleasure eu sinto trigger. angústia quando And eu some people procrastino. say, Não, oh, I imediatamente feel depois que você procrastinou, você sentiu prazer. anguish when I Porque você procrastinate. sentiu No, alívio. when you procrastinate, you Como que eu feel faço para relief. reorganizar isso? É So how do difícil? I É, reorganize eu não all estou of falando que é this? fácil, não. I'm not Eu estou saying it's falando que vale a easy. pena. I'm saying it's worthwhile. Sair da procrastinação, So para sair da procrastinação, você to pode leave procrastination, to get associar essa out of sensação com procrastination, you outro can hábito. É o associate que eu estou this falando, o que eu acabei sensation de with falar another agora, né? habit. Eu sei que é alívio. I Como know que eu posso that it's usar relief, essa but sensação how de can I alívio em use outro the hábito que está no meu dia a sensation of dia? relief for another habit 2, of my para sair da day-to-day? procrastinação, controlar o perfeccionismo, gente. O perfeccionismo, falar, não, isso aqui tem que ficar You have to perfeito. control Às vezes o perfectionism. perfeccionismo só é uma pessoa que está na Sometimes sua cabeça falando que perfectionism aquilo é perfeito. is Porque para o just outro, a voice in perfeccionismo é your outra head. coisa. Pensa Because for nisso. someone else, Aí você fala, perfectionism isso aqui can be ficou something perfeito. Ficou completely different. perfeito You say, para você. this is perfect. It's perfect Porque for às vezes você you. manda para outra But pessoa sometimes you send it e to essa someone pessoa else, não acha que and está this perfeito. E person assim, doesn't muitas think vezes a it's pessoa não perfect. fala para você. Você Some, perdeu um often the baita person tempo em won't deixar aquilo tell perfeito you. à sua maneira. So Bora pensar you nisso think também. it's perfect in your own Ah, eu head. quero mudar da I procrastinação. want Sou to. procrastinador assumido. Poxa, tem umas coisas aqui I que não always rola mesmo. procrastinate Poxa, things. que coisa. That is true. Eu vou mudar aos I am poucos. going Não to fala, não change assume para você, little fala, by não, vou little. mudar radicalmente.
Chega de decide procrastinação, to amanhã change vou fazer minhas radically. agendas, Say, no, vou I'm not going to fazer minha procrastinate matriz anymore. Eisenhower, I'm vou going to make my cumprir tudo que eu agendas. tiver I'm que going to cumprir, do e everything that I have to não vai do. funcionar. This is Começa not aos poucos. Se going você é to um work. procrastinador Start little ou by tem little. muito traço If de you procrastinação no seu procrastinate dia a or dia, you no have trabalho ou na these vida, traces muda aos and poucos. Fala, poxa, change little by little. tá, agora que eu sei que eu tô sentindo You alívio, say, essa well, tarefa now aqui, eu that vou me I esforçar um know pouquinho mais that para fazer, this brings me relief, e não o I'm dia going to inteiro. make a É bigger aquela coisa da effort dieta, né, to gente? do this Eu quero task. It's the ser same as a fit. diet. Então, For hoje example, eu I tô want to comendo be pão com fit. manteiga e café, Today e I'm amanhã having eu bread quero and comer butter uma and coffee, torradinha and fit com tomorrow iogurte. I'll eat a Não, vai aos fit poucos. toast Tira o pão com with manteiga. yogurt. Tira um pão. Tô comendo dois. Tira um So pão. do it little by Tira little. outro. Coloca uma Remove torrada bread junto one com o pão. day, É then isso que eu tô falando one aqui. Mudar aos toast. poucos. É se What I entender quanto say is pessoa, to change respeitar seus little by limites, little. mas ir mudando. Se Respect você não vai your caminhando para limits, frente, but ninguém vai caminhar change. por você If nesse you don't sentido. move A gente está forward, falando no aqui one's de going to move autogestão. forward for you. We're talking about E self-management, right? o último And tópico, the last topic ter that I aliados want to sociais. talk Essa força social é is muito that boa. it's very E a good to gente have usa pouco social isso no meio do trabalho. alliances, and we Muito don't pouco. use this a lot. Então, se você tem So um if you traço de have procrastinação, this às vezes a trace gente of fica muito dentro da nossa procrastinating, cabeça com isso. Às vezes, sometimes seu it vizinho tem um stays traço in de our head. procrastinação. Sometimes your Se neighbor você se juntar com procrastinates. ele, If pelo you get menos, together with him, menos sozinho você vai se sentir. Porque às vezes a you gente se feel sabota, less fala, lonely. poxa, só Because eu que deixo isso daqui para sometimes depois. Não, we um say, monte is de it gente only pode estar deixando isso para me depois. that keeps Se conecta com procrastinating isso. things? E No, a melhor, lot of a people are like conexão that. So social connect to people pode that have ser que o seu the same vizinho, issue. esse And negócio aí this que você está fazendo, social que você connection, procrastina, ele já perhaps procrastinou no passado, ele sabe this resolver aquilo. thing Fala, that opa, you're procrastinating, your oi neighbor vizinho, knows tudo how to bem? solve. Vizinho, colega de So talk to trabalho, your quem tiver neighbor, ao seu your redor e work pode, e colleague, que você whoever is confia, que é around uma relação de you that confiança you essa, tá? trust, Fala, viu? because it's a trusting É, relationship, eu and say, percebi que look, aquela I've sua noticed that tarefa, that uma planilha do task, Excel, tô com a I don't planilha know, do Excel na spreadsheet, cabeça for hoje. Mas example, aquela today I planilha have do Excel, spreadsheets in my brain. você faz de uma outra maneira, você You do demora this, muito menos you tempo. take much less Poxa, eu demoro time. muito tempo. You're Você pode me taking too ajudar? much time. Olha Can you só, help eu me me? conectando com o So outro, that e ele is fala, a não, agora eu connection. faço assim, And ó, the eu person, uso no, essa I do fórmula it like aqui, this. I eu use faço this desse formula. jeito. I Isso do it pode this ser way. não exatamente o And jeito this que can você vai be começar a not fazer, exactly mas o the jeito way que that você you're pode se going to do inspirar it, para fazer do but seu you jeito. can Fala, inspire ó, olha yourself só, to tem do it. outras alternativas Look, aqui. there Não are other estou sozinho e alternatives tem here. I'm resolução not para isso. alone, and there Então, is a esse solution. aliado social, So ele é this muito social importante, gente. ally Se is very aliar important socialmente com to pessoas que become também podem ter o mesmo allied to traço que people você, that elas já might podem estar have the resolvendo same problemas traces as you. que This você can acha que already você está solve sozinho. problems. Isso dá uma So ligação, this uma empatia entre gives you vocês que é empathy fantástica, fenomenal, among you, formidável which is para o ambiente de trabalho. fantastic. It's formidable for Gente, the workplace. a minha People, contribuição hoje my contribution para a today CIPAT foi essa. Eu to gostaria muito de CIPAT agradecer is this. I'd like to todos thank todos, you very todos much, vocês que estão à all audiência, of que estão you aqui me who are acompanhando, here, who o are pessoal da listening to State me, Grid, the a people from Ellen pelo State convite Grid, e pelo Helen for the movimento, e invitation, que esse and movimento ele não acaba aqui. this movement. Né? This Quando a gente movement fala does not sobre end here. autogestão, a gente está When we falando talk também de about conexão com o outro, self-management, e we're está also falando de talking se about connection with entender mais other quanto people, pessoa. and we're talking Eu about gostaria muito de understanding agradecer e ourselves fico as people. aberto a perguntas. Eu I'd estou lá like no to thank LinkedIn, eu you, sou Thiago and Guzmão, lá no I'm LinkedIn. Thiago Fiquem Guzmão. à vontade para me adicionar por lá. Uh, E eu You fico can add aqui me aberto on a LinkedIn, perguntas e o and que I'm vocês open quiserem to elaborar, questions. If fiquem you à want to vontade para elaborate trazer, on tá bom? anything, Estou aqui à please feel disposição de free. vocês. I'm here at your disposal. Oi, Thank you very Thiago. much. Eu tô aqui Hi, Thiago. e não I'm tem here. perguntas na caixinha. We have no questions today. Acho que foi com bastante. think Não vi nenhuma pergunta aqui. Como you é que were tá aí, very Danilo? Tem clear. uma pergunta? Does anyone have any Eu também não question? recebi nada aqui, não. No, I haven't received que any questions Foi bem here. explicado aqui pelo Thiago que o pessoal aqui não tem dúvida, é isso? I think Thiago explained so well that there are no Tô achando, gente, questions. Thiago. Parabéns. Poxa, obrigado, gente. Well, Eu thank espero you very que, much. quando a gente fala, eu acho que tem When dois pontos que eu posso até I think reforçar there are aqui, two points em that I can relação aos reinforce hábitos, here about e essa habits. fala, geralmente uma And fala que tem muito this valor, né? Quando is eu trago, something that quando a gente has fala de procrastinação,
imaginação, value a gente já when sabe we que a talk gente about é alívio.
procrastinating, sinto we know that this aliviado is relief. através do I prazer. Eu feel sinto prazer em relieved me and it gives aliviar. me pleasure. Mas tem, tipo, But outros there hábitos que não are são muito other bons habits that are not e que também very têm gatilhos positive positivos. É and só that ressignificar eles. positive E um deles triggers, a gente and até one mencionou of aqui, them agora eu vou is dar um to pouquinho mais de profundidade para resignify ele, this habit. que é o One chegar is atrasado. Arriving late. Imagina, gente, o chegar atrasado. So Eu arriving chego late, atrasado. Eu tenho uma reunião I a have minha a daily meeting. é todo dia 9h30. My meeting Aí eu is chego 9:30 every day. 9h25, At ok. 9:25, Daí no outro dia fine. eu chego Then the 9h30. next day I arrive 9:30, Aí o fine. outro dia eu chego Then the next day 9h35. I arrive 9:35. Aí o outro dia eu chego And the next day 9h40. I arrive 9:40. O outro dia eu chego The next day 9h45. I arrive Gente, 15 qual que é o minutes late. ponto? So, Eu fico desafiando o tempo. A gente gosta de it's like desafios. challenging Daí a gente vai time. We love desafiando. challenging Fala, time. eu tô So, chegando 15 minutos atrasado, ninguém tá falando I'm nada. arriving Eu acho que eu 15 posso chegar minutes mais late. 5. No one is Não é saying consciente isso, anything. gente. Isso, This dentro is da minha not cabeça, as pessoas, something dentro da minha that cabeça eu we're vou negociando aware of. comigo, é autogestão. It's Falo, se eu self-management. cheguei 10 So minutos atrasado, if se eu I chegar arrive 10 15, minutes late, vou if I terminar arrive só de mandar 15 esse e-mail aqui, minutes daqui a late, pouco eu entro. I'm just going to finish this here and then I'll Será go que in. eu desafiar o tempo tá So me levando para o meu lugar this de melhor challenging performance? time Ô, Thiago, making Essa me go ponta to a consciente que eu tô place querendo of trazer aqui. better Danilo, fica à vontade, performance. querido. aproveitando essa questão aí So de reunião, tem uma pergunta talking aqui que about acabaram de this, we fazer. have a question that someone's Pergunta aqui, just asked por que é here. tão difícil seguir uma Why is agenda it em uma so reunião, por difficult to exemplo? follow a schedule and Por an que é tão agenda? difícil seguir uma agenda Why numa is it reunião, so gente? difficult Quando to a gente está falando follow sobre agenda, a gente está points in a meeting? When we're talking Quando a gente está about falando sobre uma agenda, an a gente está agenda, falando sobre we're o talking compromisso about de pessoas the em commitment relação of àquele people tópico. in relation to E that às vezes é topic, difícil. and sometimes it's Primeiro, difficult. tem dois tópicos, First of all, duas there are vertentes que são interessantes da gente olhar two aqui, né? topics that are interesting to Qual é analyze. o tema? First of all, As what is pessoas the envolvidas topic? naquele tema, The people elas who são are pessoas que involved in this estão topic are these envolvidas people e sabem who daquele are tema na base, da mesma maneira. involved. Are they Porque o engajamento na involved reunião, ele the acontece a same? partir Because the do engagement in a do meeting engajamento, do saber daquela comes pessoa em from relação ao assunto tratado. knowing eu vou about that fazer um exemplo topic. aqui, I'm going to Danilo. give you an Falar, example gente, vamos here, falar sobre Danilo. For CIPAT. example, let's talk Todo about mundo aqui está CIPAT. engajado sobre Everyone CIPAT. here is Mas vamos falar engaged, sobre right? escola. Let's talk about O school. Danilo pode olhar e falar, Danilo might tá, say, assunto interessante, yeah, mas eu não okay, sei that's exatamente o que vai ser interesting, abordado. but A I Ellen já don't pode know falar, what's going to um be assunto talked que eu about. acho mais ou menos que eu sei o que é. And Ellen might say, Essa oh, it's something that I sensação think de I know. This não sei o que é sensation of I exatamente don't já é know a exactly what antessala it is de uma reunião is que não vai already ter seguido a pauta. meeting that Então, se você está will not sentindo, be e daí eu followed, trago para a gente, the né, topics will not be para nosso followed. comportamento And individual. then I Se você bring está this to sentindo our que individual você não behavior. está If you a par feel daquela reunião that a you're ponto de not participar e ser aware produtivo nela, to pergunte participate para a and be pessoa que está productive, organizando a ask reunião. the person Às that's vezes a pessoa que está organizing the organizando a meeting. reunião também não Sometimes the sabe, tá? organizer Mas isso é doesn't outra know as coisa. well. That's Mas something fala, else. pergunte, fala, viu? But ask, Parece say, que eu não look, estou muito a par. it seems that I'm Porque not se você não se sentir a par, aware, a because ponto if you de don't conseguir feel contribuir, aware and é melhor você engaged, falar, viu? Talvez it's better for you não to say, participe look, dessa vez, eu posso perhaps participar num I outro won't momento. participate in this Ou, meeting, quando I'll tiver participate no some other point in time. na segunda rodada de Or reuniões, eu when posso there's a participar. second round of Ou, meetings, I tem can uma pessoa que vai participate. Or participar que eu there's a posso falar person com that's ela going to depois, e participate, daí eu and fico I a might par. talk to that person afterwards O to quanto update eu estiver myself. mais alinhado, So, engajado, the more menos a aligned and reunião foge do engaged, tópico. the less E the numa meeting reunião will run boa, off e eu sei from the que isso topic. And a good meeting, é uma and prática, I mas know às that vezes this não é is a realidade, né, practice, but gente? sometimes Uma it's reunião not a boa, ela tem de reality. 4 a A 6 good pessoas. meeting, it has 4 to Falar, 6 não, vou fazer uma people. reunião que tem 25. When you have a Poxa, meeting that has vai 25 ter conversa people, paralela, vai well, ter there'll desvio. be Eu posso parallel me preparar conversations, psicologicamente para uma deviations. I reunião can que devia ter prepare 1 hora, myself durar 4. Ou eu posso psychologically. simplesmente It can falar, be a legal, meeting gente, that quem são instead as of lasting principais 1 hour, it pessoas will last para que a gente 4 possa hours. reunir? Isso So, depende da situação, the depende de idea muita is to coisa, né, gente? choose Mas the esses são os important principais people to tópicos que desviam os participate. temas da These reunião. are the main Thiago, topics então that estou entendendo deviate aqui que é topics sempre from a meeting. importante para todo mundo, So I understand that quando it's vai always agendar uma important reunião, where we're going to schedule a colocar meeting o assunto ali, né, que to vai ser pautada para que as talk pessoas about que the recebem topic so também that já the possam se people preparar receive e this, ter they can já, prepare né, já themselves entender qual que é o assunto a and they ser can understand what is acerca da the
reunião, topic certo? that's going to be talked about. Exato. Precisely, O assunto, precisely. e se aquele assunto não And tem, if eu that tenho que, topic dentro da minha and autogestão, in analisar aquele my assunto e falar, esse assunto tem a self-management, ver and I have to comigo? say,
you Se esse know, assunto is tem a this ver com você, topic has anything essa to do with reunião é me? aceita. Se So esse assunto then não tem a ver com você, você this pode topic has perguntar para a nothing to pessoa que do with organizou, me. por que você You me can incluiu nessa reunião? ask the Isso person não é who desrespeitoso. Às organizes. vezes, não, mas daí eu te incluí porque... Não, nada I é óbvio, included you. gente. Nothing is Por que você me obvious. This Por is que not você lack of acha... respect. A melhor pergunta Why do you assertiva é... think Por the que most você acha que eu posso assertive question contribuir is nessa why reunião que do você you acabou de me think that I colocar, can contribute organizador on da in this reunião? meeting that you just Olha só, que put pergunta me? respeitosa, It's assertiva. E a respectful, pessoa it's responde para assertive, and você the e assim a person gente will vai reply. estabelecendo And then you conexões establish saudáveis no meio healthy do trabalho. connections in the Muito bom, Thiago. workplace. Tem mais uma pergunta Very aqui. good. We have another Tem mais question fica à here. vontade. Sempre a demanda do chefe, do The líder, é demand of importante the e leader urgente? and the Como boss, ponderar isso? is it always É urgent and comunicação, important? né, How to gente? Nossa, ponder this? comunicação. Às vezes a gente Communication. pressupõe Sometimes we que presuppose o que vem that do what chefe é comes from the urgente. boss is urgent. Eu já tive muito encargo de I've gestão, already gente. had, I've Né? A already gente been in a lot lida of com cargo de leadership gestão positions. e We a deal with distribuição this and de the tarefas, né? distribution A of distribuição e tasks. organização de projetos, The ela organization sai of geralmente da projects, figura da normally it liderança comes from e the é leadership distribuída. and it is distributed. Essa clareza em This abordar o que é clarity prioridade ou to não, se ela não approach what vem, is você pode priority or levantar a mão e not. dizer. You can raise Falou, your ó, hand and you chegou can alguma say, coisa que é do look, chefe, não que there's é da something here from the liderança ou do... boss. Não entenda que aquilo é tudo You urgente. don't have to Porque senão think você vai that it's parar a urgent, sua because vida otherwise toda you're vez going que to aquela stop pessoa your chegar. life every E time você that tem that outras demandas que person, and podem you não have estar other ligadas com demands aquela that might pessoa. not be linked E with você that não vai. person. A gente tem os pratinhos, né, no nosso We dia a dia, né, gente? have E daí esses different pratinhos eu tô lá plates in our equilibrando. day to Opa, day. chegou o And Danilo aqui then falou um negócio. I'm Cai todos os balancing, pratinhos que eu oh, tenho que atender o Danilo. Danilo A came pergunta all the muito simples e plates respeitosa full que você because pode I have fazer to é, tá, attend to dentro de Danilo. tudo isso que você tá me So passando, líder within Danilo, all eu this that you're preciso, sending me, o what que eu preciso dar mais foco? O do que eu I preciso have to priorizar em relação a isso que você está focus falando? more? O Danilo sabe, você não sabe, você está entendendo que tudo é So urgente. Mas o you Danilo fala, understand esse that tópico everything aqui is é urgent, para hoje, ótimo. Danilo says this E topic os is for outros? today. Se você conseguir What about estabelecer the com ele others? uma If you noção can de prazo, establish isso vai te a deixar tão notion mais tranquilo. of É a tão mais confortável, tão timeline, mais this is going to saudável a gente make you trabalhar com feel essa so much noção, better, so onde much more mais ou comfortable. menos This eu sei idea os prazos, where I mas more eu or sei less sim o que é say the urgente. time frame, but I Isso é know muito what is confortável para a urgent. gente. E é This um is exercício very muito mais de comforting, and it's an comunicação exercise of do que um exercício communication, de much more an entender exercise que of você communication acredita que a than pessoa... Não, understanding. conversa. Talk. Se eu pudesse dar um Talk. conselho para essa pergunta é, If I can bora give you a estabelecer piece of comunicação. advice, establish a line of Legal, communication. Thiago, acho que Thank comunicação you, é sempre muito importante, né? Thiago. I think that Temos aqui communication mais... is always very important. Apareceram um monte de perguntas, Now isso é we have bacana, mas Apareceram? a bunch gente of vai questions, escolhendo algumas aqui e as and outras a we're gente going vai to passar choose a para você few, depois, para a gente and Tá. poder others responder we're going individualmente, to porque a gente está um pouco answer com o tempo apertado individually aqui, tá? because we have Então, the time is vou fazer short mais uma here. pergunta para finalizar. So one more question Perguntaram to aqui, qual que é o finalize. mínimo tempo What is the para uma minimum reunião time for produtiva? a productive meeting? Nossa, que pergunta, né, gente? Eu já That's trabalhei a good question. com I've empresas que worked trabalham com with companies that soluções work inovadoras, with startups e innovative tal. O solutions, mínimo tempo para uma startups. reunião The produtiva para minimum eles time for era a 10 productive minutos, gente. meeting was 10 Então, minutes. juntou todo So mundo, they put é uma everyone reunião em pé. together. It's Até. Eu a lembro que essa meeting, prática é de uma grande empresa de and tecnologia. this is a Todo big mundo em pé. technology Ó, company. reunião no Everyone, café agora, todo look, mundo em pé. meeting now Essa at reunião no coffee. café agora é uma This reunião oficial, não é um bate-papo. This Tem is an official meeting. pauta, tem pessoas We que have estão a envolvidas, tem topic, we have decisões people that muitas are vezes para involved, ser there are tomadas decisions ali, to be mas é taken. todo mundo em pé, ou seja, Everyone's ninguém vai standing up, so sentar, no one's going to vá, pega sit o celular, não down existe isso. and get your cell phone. Em This 10 doesn't minutos, exist. respondendo a In sua 10 pergunta, minutes answering your Danilo, question, pode existir uma reunião you can muito have produtiva. a very Pode. productive meeting. O que depende dessa reunião ser What produtiva em 10 does minutos? this Engajamento, depend on? as pessoas certas Engagement, e quais the right decisões que a gente people, tem que and finalizar com a what reunião, senão é decisions só do we have to bate-papo. finalize? Tá, Otherwise, que it's decisão que a gente just saiu daqui? Se eu tenho esses 3 pontos, gente, eu posso fazer uma reunião em 10 minutos. E eu vi isso acontecendo e pode acontecer sim. I've seen this happen, and it can Muito bom, happen. Thiago. Acho que Productive depende do meeting in 10 objetivo. minutes. Alcançar o objetivo da I reunião, think não importa o depends on tempo, the né? goal É of muito the bom. meeting, right? Exato, exato. Yeah. Muito, e vai também, That's Danilo, exactly, tem as and camadas das pessoas. you Tem also pessoas que have estão
super layers. atarefadas Some estariam people ali. are super busy, Geral, and- e eu até faço um reflexo aqui, and uma I'm going reflexão to em relação aos cargos de alta talk gestão. A about gente the precisa de uma the de senior uma decisão management. daquela We pessoa need que é decisions muito ocupada, of people né? sometimes E a that gente are vai ter que very marcar uma busy. reunião com ela. So we have to set up a meeting with them. Essa pessoa não tem agenda, This person has no mas essa time, pessoa às vezes tem 10 but minutos. sometimes this person has 10 Então, minutes. juntou as pessoas certas, no So local put the people certo, together para at the falar com right aquela pessoa place. durante 10 minutos, gente, eu já tenho uma reunião ali. Falar, To mas talk 10 with the minutos não é person. reunião. You Quem say, disse but 10 isso? minutes is not a meeting. It 10 is a minutos é meeting. reunião, 10 sim. minutes Se eu can tenho be a uma very pauta que good foi meeting. cumprida, a If I have, decisão tinha que ser tomada, if the decision nossa, has foi to uma be reunião de taken, sucesso, that was inclusive. a successful Vale a pena intonation. exercitar It's isso. Isso é um it's exercício, né? worthwhile exercising this. It's an exercise. Vou fazer aqui mais uma perguntinha. Last question. Claro, Danilo. Que tem várias aqui que tem mais ou menos o mesmo assunto, né? The questions Quando have the é same trazido topic. muitas When atividades, ou you muitas, have a lot of principalmente pelas activities, lideranças, como and que faz para que as pessoas entendam o que é how urgente, o que é as can prioridades que vão we mudando, do something for people né? to Agora understand é what urgente, is depois aparece urgent? outra coisa Well, this is urgente. urgent, then Como something lidar com else todas shows essas up that it's urgências urgent. So e, how obviamente, to vai ter deal with all these procrastinações das urgency, and there'll atividades. be Como que lida com tudo isso? procrastinations. So Gente, isso é how do we deal realidade, with né? this? Well, this Eu não is tenho, reality, right? muita gente gostaria de A ter lot um of mundo people estático, would onde eu love to chego e have faço a static world o meu where planejamento you e eu plan vou cumprir ele até o things, final do dia. and Tem dia que dá. Sinceramente, aqui entre a gente, tem dia que dá. Tem dia que não. Vai sometimes aparecendo um monte de yes, coisa urgente. sometimes no. Como All que eu sorts faço of para lidar urgent com things isso? come Mas isso aqui é along. mais urgente do que o outro. Isso This aqui é is mais more urgente urgent do than que o outro. that. This is more Tem urgent than that. três gatilhos que eu So acho que são there importantes. are a Eu lot já of falei aqui, que é triggers a here. One I've comunicação. Não talked tem about is como falar, olha, communication. gente, viu? Isso daqui, This year, Danilo, o líder Danilo, Danilo chegou para mim e falou, isso aqui, Leader Thiago, Danilo é said, look, urgente. this here is Daí a urgent. líder Ellen chega para mim e fala, isso Then aqui é urgente, Leader hein? Ellen comes and said, look, this is Olha, urgent. Ellen, o líder So Danilo apareceu aqui e I say, look, Leader ele me entregou Danilo, alguma coisa he urgente. showed up and he Qual que gave me você... something urgent. eu vou ter que priorizar I'm aqui o going que to eu have posso to entregar, porque eu não tenho o dia inteiro. prioritize Mas what I'm o going to que deliver because I disso don't que você have the está me whole passando que day. é urgente, From this eu here that volto you're lá no giving Danilo, me, o que é I'm urgente going daqui, back e eu consigo to chegar no que Danilo, eu what posso is entregar urgent, de and mais then I urgente. can reach E não que eu vou a entregar decision on tudo what que I'm going to as pessoas deliver, pediram. and not that Isso I'm going to deliver fatiar everything através da that people comunicação. Esse é um ask. This ponto. is about 2, eu posso chegar a essa communication. conclusão Also, olhando I para can o que é reach a importante. conclusion Às vezes, isso é muito analyzing what is comum, important. Sometimes alguém it's very common. que é minha liderança direta e My alguém que é minha direct liderança leader indireta. or A my liderança indirect indireta tem leader, trabalho e this chega para você, fala, indirect isso aqui é leadership urgente. says, look, this is urgent. Olhando para o longo Looking prazo e olhando porque é long term importante, e o and que eu analyzing estou what is fazendo, important and what alcançando I'm doing aqui, and what I'm elaborando as metas reaching do meu and departamento, da elaborating. empresa. E o que eu sou especialista é muito mais importante eu considerar mais urgente It's aquilo que vem da minha liderança important to direta do que da consider liderança indireta. what comes Eu from tenho que the fazer essa direct leadership. I have ponderação. to do E this para a liderança indireta, pondering, and eu for posso the comunicar, indirect falar, viu, eu leadership, estou priorizando I can aqui say, as look, coisas que I'm estão aqui do prioritizing departamento. Eu things that posso belong to the eu posso entregar department. para você isso aqui Can amanhã, I deliver this ou eu to you posso fazer só tomorrow, uma parte or can hoje, I porque deliver o que é just daqui do one departamento part eu vou ter que today fazer agora, because porque isso I'm going to have é to de curto do prazo. Então esse é o segundo something gatilho. here which E is terceiro e último, short bem term. rapidinho, And the quando last você one is tem when pessoas que you, respondem para duas pessoas. Ah, mas daí some veio people, e falou they A, have e o two outro falou bosses. A, Well, one falou said B. A, the other one said E B. essas And pessoas, these gente, people, eu posso fazer de maneira organizada e muito respeitosa can uma I do this in aproximação an com elas. Falo, olha, organized e and isso respectful não no way? dia a dia, né? Eu So posso fazer essa I aproximação ao can longo do de um this período e falar, olha, in uma vez a a cada 2 period and say meses, once eu every queria 2 reunir durante months, meia I would hora com like to vocês have a dois. meeting with Isso you tem que ser both pauta for dessa half an reunião, hour, and gente. this has to Olha, be eu the topic of reparo the que meeting. Look, você, I've gestor noticed Danilo, that e you, você, gestora manager Ellen, me Danilo, and trazem you, manager coisas Helen, que são urgentes. are Isso me telling deixa me urgent confuso. things, and Como this que eu makes me poderia negociar confused. isso? Deixa essa How can pergunta we aberta para que aquelas negotiate pessoas this? decidam o Leave que the é question melhor. open Porque for elas them não to vão ali decide naquele what is momento better, defender só o because delas. they won't Não, defend elas vão falar, beleza, just their own. olhando para o que é importante, mais Looking uma at vez what is conectando com o que é important, importante. connecting Olhando para o to que é what is importante. important. Como que a gente pode negociar isso? Porque eu How fico can we desconfortável, eu sei que negotiate vocês it? estão Because fazendo I isso. feel E eu queria uncomfortable. que a gente trouxesse essa I decisão would aqui para a like to mesa. bring this Mais
uma vez a decision gente cai to na the table. comunicação,
mas é So uma once comunicação more, que it has to acontece do num with ambiente fechado, communication. onde você Communication e as in a duas closed pessoas, três environment where pessoas, you sei lá, and the two se or three reuniram durante people um curto espaço de have a tempo. Eu não estou falando de uma meeting, a reunião de short 2 horas, meeting. gente. É uma I'm reunião de talking meia about hora. half É an só de hour meeting alinhamento. O to que é align combinado, gente, things. não sai caro. So what is Muito bom, Thiago, arranged obrigado. is much A gente tem mais easier algumas questões, to mas a gente já keep. estourou o tempo aqui. We Mas have tem a few uma more mensagem, questions, né? but De we uma, have a a message pessoa não here. se identificou, mas escreveu The aqui. person did not Gostaria apenas de identify, but they agradecer. said, I Foi would um just assunto like to muito thank. It relevante e was a very importante, relevant que and gerou um important gatilho para topic pensar that diferente do generated a perfeccionismo que trigger tenta to alcançar think todos os dias. Muito different obrigado. about the perfectionism Poxa, that I obrigado, try gente. to Obrigado. reach every day. Contem comigo se eu Thank puder you. colaborar de qualquer Thank outra you maneira. very much. Ellen, If I obrigado can pelo convite, cooperate any other Danilo way. e o Helen, pessoal thank you for da the State invite. Grid. Muito Danilo, obrigado pelo thank convite. you Foi um prazer estar everyone aqui for com the vocês, invitation. It queridos. was a pleasure to be with Bom, you. Thiago, mais uma vez Tiago, agradeço a sua once more, disposição thank you em for estar your aqui com a gente e availability to compartilhar be with suas us valiosas and to experiências share e your conhecimento. experiences and your knowledge. Pessoal, não sei se vocês perceberam aqui, Folks, mas I eu don't estou know if you usando noticed a that I'm camiseta da using CIPAT deste ano, né? Esta aqui de cor Cipaci vermelha, nossa t-shirt, 12ª red t-shirt. CIPAT. It's our Esta camiseta 12th e os demais Cipaci. brindes serão entregues ao This longo dessa t-shirt semana. and Então other fiquem atentos aos amenities will be comunicados. given this week. Lembrando So vocês pay também attention to que the diariamente communication. haverá Every palestras day e we essas will have palestras darão lectures direito à and these participação de um lectures will sorteio give de you um the brinde right extra para quem to participar. win an A gente vai extra usar essa lista aqui amenity. do Zoom We're going para to use comprovar a this participação de cada um de Zoom vocês. list to prove the Todas participation essas of each palestras que one. nós estamos tendo All foram these escolhidas talks that pelas we're CIPAs que having have representam been todas as localidades. chosen by Então the não deixem de CIPAs that participar, represent all the porque foram assuntos que locations. vocês So please decidiram ter em participate nossa because these CIPAT, are tá bom? topics that you A nossa decided próxima on. palestra Our será next amanhã às talk will be 9 horas da tomorrow manhã at 9 com in o the tema morning, and Bem-estar the topic emocional is no ambiente emotional corporativo com a nossa well-being palestrante in Ellen Faria, the que aqui está. workplace Organize with sua Ellen agenda, Faria. chame seus Organize your colegas e schedule, participem. call your colleagues E para and finalizar, participate. eu And to queria deixar um recado finalize, para I'd os like to colaboradores leave a da sede do message Rio. to the A collaborators massagem, of Rio. shiatsu e The medição shiatsu corporal está sendo massage realizada and the lá no 7º andar. body measurement is taking E foi place on the liberado 7th mais de um floor. agendamento na semana. And we Então, have quem quiser more garantir than mais one de um horário, schedule. é So só if you agendar. want to have Mas more fiquem than atentos one aos horários agendados, time, pois mais more de than 3 one, minutos de because atraso, if outra you're pessoa da fila de over espera 3 poderá ocupar seu minutes horário. late, someone can Ok, pessoal? occupy your time. Muito obrigado pela Thank participação de you for your todos e tenham uma ótima participation and semana have a com wonderful segurança. week, Obrigado. a wonderful and safe Obrigado week. mais uma vez, gente. Thank you very much. Thank you, Obrigado. everyone. Ana, pode Thank finalizar. you. Anna, you can Obrigada. finalize. Thank you.